Olá, muito bom dia. Começa agora o Arena Alterosa, temporada 2015. É muito bom estar de volta com vocês e a gente preparou tudo novo para esse programa, para a nossa temporada de 2015. Olha só, casa nova, cenário novo e também a novidade mais legal de todas. Nossos comentaristas fixos, Liliane Luchim, nossa editora de jornalismo. Tudo bem, Lili? Tudo bem, bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de futebol. Vai ser muito bom. E também Fernando Júnior. Fernando vai ser nosso comentarista fixo também, botafoguense. Esqueci de falar. Sofredor. Lili Cruzeirense. Lili é cruzeirense. Feliz. Por enquanto. Fernando é botafoguense, Triste. apesar daquela situação chata de segunda divisão, mas é vice-líder no campeonato. Vice-líder, pois é, Botafogo tá bem. O Arena estreia com vitória do Botafogo, com vitória do Tupi, né? Então tá tudo certo. Com a vitória de todo mundo, menos o Fluminense. Menos o Fluminense, a zebra da rodada. Pois é. Então vamos começar? A gente vai falar do Campeonato Carioca. E vamos começar aqui, ó, com o Vasco da Gama. O Vasco goleou o Nova Iguaçu e conseguiu se manter lá na liderança 5-1. Vamos ver como foram esses gols. No Carioca, o líder Vasco atropelou o Lanterna Nova Iguaçu em São Januário. Gilberto, de pênalti, fez o primeiro. Luan pegou o rebote e ampliou. Oportunista, o estreante Dagoberto, marcou o terceiro. E Serginho, fácil, deixou dele. Marlon diminuiu para os visitantes. E Thales, no meio da confusão na área, definiu a goleada, 5-1. Realmente uma goleada, 5-1. E o mais interessante é que o 4-1 foi marcado todo no primeiro tempo. Só um golzinho no segundo tempo. O pessoal estava empolgado nesse início de jogo, hein? E, Lili, vou começar falando com você. Claro. Como cruzeirense, Dagoberto acabou de sair do Cruzeiro e foi pro Vasco, né? Fez essa estreia e estreou fazendo gol. Deixou saudades para você? O que você tem a dizer do Dagoberto? Sempre ele deixa saudade. O Dagol, como a gente chamava, a torcida cruzeirense chamava o Dagoberto, né? Dagol, ele deixou saudade também no São Paulo também. Sou uma São Paulina, gosto do tricolor paulista. Então, assim, o Dagoberto, onde ele chega, ele faz o gol, ele faz a diferença. Tem um toque bom, trabalha junto com a equipe, que eu acho que é o mais bacana, o Dagoberto. É um rapaz que se olha, se tem oportunidade de jogar para o colega, ele joga, mas se ele tem oportunidade de finalizar, ele vai lá e finaliza. Porque é um excelente jogador. Vou sentir saudade no Cruzeiro e muita saudade mesmo. Fernando, agora falar com você essa situação do Vasco. Subiu o ano passado, estava na Série B, voltou para a Série A, está com essa campanha aí, o líder do Campeonato Carioca e é o único time invicto ainda. Você, como botafoguense, acompanha o Campeonato Carioca de perto, como que você está vendo esse time do Vasco? Está embalado mesmo? E Vasco é líder por enquanto, né? Quem tá na cola é o Botafogo, na segunda posição, só um ponto de distância do Vasco da Gama. Lili, rapidinho antes do comentário, você viu que ela vai agradar todo mundo, né, Lucas? Já tem um time aqui em Minas, já tem um time em São Paulo, já tem um time em cada estado. Então ela vai agradar todo mundo. Aqui eu só posso te garantir uma coisa. Se no Rio eu vou escolher o meu, não vai ser o seu. Pronto, resolvido o problema. Só pra te pirraçar. Desagradou o primeiro. Pois é. Mas o Vasco passou por essas mudanças, né? Tanto na presidência como também dentro de campo. Voltou o Eurico Miranda. Voltou o Eurico Miranda, um retorno. Que foi o presidente quando o Vasco mais se destacou, ganhou vários títulos lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Será que é a volta do período de ouro do Vasco? Eu acredito que sim. Sai o Roberto Dinamite, que foi o ex-craque, né, do Vasco da Gama. Volta o Eurico, que é o presidente querido da torcida do Vasco. E eu acho que tudo novo, né? Técnico novo, presidente novo, time novo. Acho que isso tudo dá força para a equipe que passou por um momento difícil no ano passado e agora está se reerguendo no ano de 2015. E o que eu mais gosto de ver no futebol, Lucas, é que todo mundo deve estar falando assim, o que uma mulher está aí comentando? Claro, né, gente? Vocês já viram que muitas mulheres já conseguiram dominar aí o cenário esportivo, né, televisivo aí, na rádio, enfim. Mas o que eu gosto muito no futebol é ver goleada. É ver gol, né? E hoje a gente tem muito gol. Pois é, eu não gosto desse negócio assim técnica. Fulano jogou para a direita, para a esquerda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Fulano fez o gol. Isso é bonito. Quer ver mais gol, então? Ah, com certeza. Bola pra frente. Vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo também venceu 3-1. Saiu na frente, levou um sustinho, mas depois veio a vitória. Vamos ver aí os 3-1 do Flamengo. Vamos lá.
sábado, em Duque de Caxias, Alexandro colocou o Flamengo na frente do Tigres. Fabiano Oliveira, de cabeça, empatou. Aí apareceu o artilheiro do campeonato. Marcelo Cirino marcou 2 vezes e garantiu a vitória do rubro-negro, 3-1. Pois é, Marcelo Cirino, o artilheiro do campeonato, e garantiu essa vitória. Lili, você que gosta de ver gol, como falou, o que você acha? Marcelo Cirino, artilheiro, tá metendo gol mesmo. Tá te agradando, então? Com certeza. Jogar é isso, na minha opinião. Claro, tem que ter técnica, tem que também ter estilo, tem que ter jeito, mas eu acho que se tiver oportunidade, a gente tem que fazer gol. Agora, pensar sempre em equipe, né? Na minha opinião, tem que pensar em equipe. O Flamengo é uma grande equipe, uma equipe que merece respeito. Muitos mineiros aqui da Zona da Mata são flamenguistas, eu tenho certeza que estão felizes com esses 3 gols. O mais importante, claro, é fazer gol. Mas além de fazer gol, é fazer um jogo bonito também. Um jogo com bastante jogada bacana, mas também sem violência, sem confusão. Eu vou estar aqui sempre para falar um pouco sobre isso, sabe? Mostrar esse lado mais gostoso do futebol, que é esse lado bonito do gol, da rivalidade produtiva, viu, seu Fernando? Uma rivalidade que faz a gente crescer, né? E bater papo e dar risada no futebol. Vamos fazer um desapego aqui agora, então? Ele que jogou bola, foi artilheira. Eu jogo muita bola. Sou boa nisso. Momento de desapego agora para o Fernando Júnior. Fernando, o Jobson, atacante do seu time, ele é vice-artilheiro com 6 gols, empatado com opção de gente. Fred tem 6 gols, mas uma cambada com 6 gols. E com 8 vem Marcelo Cirino logo à frente, o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. E aí? Exatamente. O que você tem a dizer sobre esse jogador, Marcelo Cirino? Ele foi uma contratação do Flamengo para esse ano e foi bem acertada, né? Com certeza. É o reforço que mais tem se destacado, né, na equipe rubro-negra. É o artilheiro do Campeonato Carioca, é um jogador novo, com muita força física, é um atacante que todo mundo quer, né, Lucas? O Marcelo Cirino tem um porte físico avantajado, é rápido, e então caiu certinho no time do Flamengo. Porque tem o Alexandro, que é aquele jogador mais paradão, que tem centralizado. 5 gols, também tá 5 bem. gols, tá na cola. E o Marcelo Cirino cai muito pelas beiradas, então caiu certinho nesse ataque do Flamengo. Agora os papéis são invertidos no Campeonato Carioca, né? Botafogo é o 2º colocado, é o 2º colocado também na artilharia, tá tomando lugar do Vasco, mas daqui a pouquinho vai. O Vasco vai pro seu lugar de direito? Vai pro lugar. Eu não vai tô normalizar. entendendo. Tudo aqui é o Botafogo, entendeu? O Vasco tá em primeiro, mas tem o Botafogo. Mas o Flamengo tá os melhores... Não, mas tem o Botafogo. É não sei o que... Tem o Botafogo. Isso tudo é porque o que Cruzeiro é não isso? jogou. Vamos deixar claro aqui para Lili como que é essa situação do Nossa, Vasco. tudo é Nossa Botafogo. região é uma região em que, como você mesmo falou, tem muitos torcedores dos times cariocas. Então, a gente vive essa rivalidade de perto. E a rivalidade é a seguinte, todo mundo zoa o Vasco. Por quê? Porque o Vasco sempre é o vice. Entendeu? Entendi. É por isso Ah, que mas daqui a aqui, pouco não, vai pro segundo lugar. Eu não tô achando isso, não. Eu tô achando que o Fernando, ele tem uma autoestima muito elevada, entendeu? Mas é elevada mesmo, com esse time dele aí, esse Botafogo. Olha só. Que a maioria dos juízes foranos torce pro Botafogo. É mesmo? Segundo o Instituto Fernando Júnior de Pesquisa. Eu quero que eles mandem opinião pra gente. Quero saber. Eu quero saber. É a maioria. Ah, tá. Entendi. Olha só. A briga vai ser boa. Bola pra frente? Bora. Seguinte, a gente tem mais uma novidade aqui no Arena. Mais uma? Pois é, mais uma novidade, que é o quê? A gente vai repercutir, nossa, é difícil falar repercutir. A gente vai falar sobre o que aconteceu, o que foi falado na internet. Depois né? eu puxo sua orelha, Né? pode Pois deixar. é, eu estou puxando o meu tapete, mas vamos lá. A gente vai falar, mostrar o que foi falado na internet. E a gente separou justamente do Vasco e também do Flamengo. Vamos começar pelo Flamengo, já que a gente estava falando do Flamengo por último, Vamos lá. que é isso aí do Marcelo Cirino. Olha só, que esses momentos de alegria se multipliquem. Vamos Flamengo, Cirino 7. Isso aí no Twitter, na conta do Twitter do Marcelo Cirino. A torcida do Flamengo deve estar feliz com ele e ele feliz com a torcida do Flamengo Mas também. é isso que é gostoso, quando tem essa troca, né? O clube feliz, jogador feliz, torcida feliz. Claro que nem sempre a gente consegue essas 3 no mesmo local, enfim, mas nesse momento, para ele tá feliz, a torcida feliz, o time feliz, com gol, pronto. Para mim, felicidade plena para o Flamengo nesse fim de semana. Pois é, e também agora vamos ver o que a gente tem para mostrar do Vasco da Gama. Destaque para a estreia do Dagoberto. Olha só, o Twitter oficial do Vasco da Gama falando sobre a estreia de gala de Dagoberto em São Januário. Atacante balança as redes e deixa o campo ovacionado pela torcida. Interessante para a torcida é isso, é o atacante
fazer gols. Fernando, estreou fazendo gol. Não vou falar com a Lili sobre o Dagoberto, não, porque ela já tá puxando muito saco ela já tá dele. aqui assim, tá com saudade, né? Porque ele era do Cruzeiro e agora vai voltar a ser aquele grande jogador que era. Começou bem, marcando gol logo na estreia, a torcida abraça, né? A torcida abraça, e numa goleada, né? Contra o Nova Iguaçu. Vamos lá que não foi grande. O Nova Iguaçu é o último colocado do Campeonato Carioca. Né? Tá só a 23 pontos do líder, né? Que é o Vasco da Gama, ou seja, já tá praticamente na segunda divisão do Carioca. Então não foi grandes coisas, mas fez a obrigação bem feita, né? Que é uma goleada em cima do último colocado. E entrou fazendo gol. É dar gol mesmo. Vamos voltar para o nosso estado de fato. Gostamos muito de falar do futebol carioca, mas vamos falar do Campeonato Mineiro agora. Daqui a pouco, quando a gente voltar no segundo bloco, a gente vai falar do restante da rodada do Campeonato Carioca. Okay. Mas agora, o Galo Carijó se deu bem, ganhou de 3-0 em casa, estava numa situação complicada, mas venceu. 3-0 contra o Vila Nova. Vamos ver como foi essa partida. Tupi, tupi é união dos campeões, o campeão é força viva, é muito mais que uma paixão. O Tupi enfrentou o Vila Nova com a responsabilidade de ganhar e acalmar a torcida incomodada com o empate em casa na última quarta-feira. Com 8 minutos de partida, o time carijó descobriu que o desafio seria mais complicado do que imaginava. Bruno Arrabal foi expulso depois dessa falta. As reclamações não adiantaram nada. O time sentiu a ausência do jogador. Em vantagem, o Vila foi para o ataque, mas ainda não era hora de abrir o placar. O técnico do Tupi pediu calma à equipe. O Carijó aproveitou as cobranças de falta para criar chances de gol, mas não soube aproveitar. Os erros de finalização que incomodaram o técnico no jogo contra o Boa se repetiram. O time da casa fez pressão e conseguiu bons escanteios, mas a zaga do Vila Nova estava atenta. Os torcedores vibraram com as jogadas perigosas na área do Leão. Essa veio na cobrança de pênalti. Daniel Moraes deu à torcida o prazer de gritar e comemorar o gol carijó. No segundo tempo, o Vila queria recuperar o prejuízo e fez pressão. O goleiro Gleison estava atento às jogadas mais perigosas e sofreu um ataque mais forte. Mesmo assim, não baixou a guarda e segurou o resultado. Por pouco, o Leão não empatou. O time visitante balançou a rede 2 vezes, mas em jogadas irregulares. No início parecia difícil, mas o Tupi deu a volta por cima, mesmo com um jogador a menos. Depois do segundo pênalti, Daniel Moraes marcou mais um. Já estava bom? Que nada, ele queria outro. Foi lá, fez e fechou a vitória. Tupi 3-0. O jogador comemorou com a torcida. Pois é, o Carijó se recuperando, né? Na rodada passada, o Tupi estava pressionado antes de entrar em campo e agora conseguiu essa vitória, uma vitória, digamos, maiúscula, 3-0, com 3 gols do Daniel Moraes. Antes da gente comentar aqui sobre essa vitória, vamos ver o que o Daniel Moraes, o que ele falou após o jogo, esse alívio durante a semana. Houve inclusive provocação da torcida, querendo um amistoso contra o time do Tupi. Vamos ver o que ele falou depois desses 3 gols na vitória contra o Vila Nova. Qual a importância desse carinho? É importante, a gente recebeu muitas críticas essa semana, a gente precisa muito do nosso torcedor do lado, né? A gente sabe a importância de ter essa torcida aqui. A gente tem certeza que eles vão apoiar nós nessa reta final do campeonato e vai ajudar a gente a subir esse time para a Série B do campeonato. E a torcida precisa de pessoas assim. Com certeza, nós estamos junto com eles. Pois é, a gente vê o torcedor apoiando o Daniel Moraes, o Daniel Moraes se apoiando na torcida também, tendo esse reconhecimento, esse carinho. Faltam 3 jogos. O Tupi ainda tem chance de se classificar. Faltam 3 jogos para terminar essa primeira fase. E se continuar esse embalo 3-0, tem 2 jogos fora, o último jogo em casa. Então o Tupi tem que conseguir um resultado fora para conseguir ter chances ainda de se classificar. O que me deixa mais feliz no Tupi, que eu fico muito satisfeita, faz pouco tempo que moro aqui em Juiz de Fora, mas gosto muito de ver, que é uma torcida que apoia o time. E o time, no último jogo, foi ruim mesmo, não jogou bem.
tão bem quanto agora, mas essa capacidade que tem de ir crescendo, de evoluindo no futebol. Fico muito feliz de ver um time como o Tupi crescendo e mostrando que sabe jogar um bom futebol e que a torcida apoia. Olha, para mim é lindo ver o Galo Carijó jogando dessa forma. Pois é, mesmo nos momentos de adversidades tem esse apoio, né, Fernando? Tem esse apoio. É claro que tem que cobrar, né, Lucas? Não estava jogando tão bem assim em casa. É a segunda vitória em 8 rodadas do Tupi. É a segunda vitória dentro de casa. Não está numa posição tão boa na tabela, deu aquele Sétimo fôlego para o colocado. Tupi. Está em 7º colocado, com 10 pontos na classificação do Campeonato Mineiro. Como você disse, faltam ainda 3 rodadas. O Tupi não aproveitou os jogos que teve dentro de casa. Agora vai ter que ter esse retrabalho, né, jogando fora de casa. Vamos ficar na torcida. Toda a sorte do mundo pro Tupi. Pois é, agora vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar mais do futebol carioca e também sobre o Atlético. Goleou 4-0 a URT lá em Belo Horizonte. Rapidinho, viu? Não saia daí. Estamos de volta com o Arena Alterosa e, como eu falei, nesse bloco a gente vai falar sobre futebol carioca novamente. Vamos começar pelo Fluminense, o único grande que saiu derrotado nessa rodada, perdeu de 1-0 para o Macaé. Um golzinho só, vamos ver. Foi uma cobrança de falta, olha só. O Fluminense perdeu para o Macaé. Gol de Juninho, cobrando falta com categoria. O tricolor deixou o grupo dos 4 classificados para as finais. Pois é, com essa derrota, o Fluminense acabou sendo ultrapassado pelo Madureira, agora está na 5ª colocação e o 6º é justamente o Macaé, que venceu por 1-0 o Fluminense. O Macaé, para quem não se lembra, está na Série B agora, né? E não dá para sair derrotado um time considerado grande por um time menor, mesmo que esteja numa situação como essa, né, Lili? Está na Série B, mas é um time de menor expressão. É um time de menor expressão. Fico triste por ver o Fluminense perdendo dessa forma, porque eu gosto também do tricolor, viu? Do tricolor carioca eu gosto. Tá vendo? Já está escolhendo um lado. No primeiro dia de programa, ela já confessou torcer para 3 times. Até o final? Até o final, quanto vai dar. Pois é. Eu sou uma pessoa que nasci para agradar, entendeu? Tá? Eu tenho que escolher um time no Paraná também para torcer. Ainda não tenho, nossa, tem que me ajudar. Paraná? No Paraná, deixa pro Campeonato Brasileiro. Não é pro Campeonato Brasileiro, a gente escolhe um lá no Paraná, escolhe no Rio Grande do Sul, que se não for o meu, eu te cutuco também. Não, eu vou arrumar um time. Depois vocês vão me ajudando aí a caçar time por aí, porque eu acho que o futebol é lindo, é maravilhoso, a gente tem que curtir mesmo, mulher, homem, criança. Fico triste pelo Fluminense, mas eu acredito o seguinte, meu querido. Se você não joga bola, se você não tá bem naquele dia, seja grande ou pequeno, você vai perder. Comigo, eu penso mais ou menos assim. Se o cara é pequeno, grande, tá na C, na D, tá na última colocação, não jogou bem o futebol, perdeu, vai chorar em casa, chora na cama, que é lugar quente. Vamos falar de um assunto agora que vai te Não é agradar, isso? Fernando. Falar de um assunto que vai te agradar. Vamos lá. O Fluminense saiu derrotado, um golzinho só. Como a gente falou no início do programa, a gente gosta de gol. Isso. Todo mundo ganhou com resultados expressivos, menos o Fluminense, que perdeu um golzinho magro. Então vamos bola pra frente. Botafogo, 3-0. Alegria. Tá bem. Vamos lá. Vou mostrar os gols do Botafogo aqui do Fernando. Olha só o sorrisão na cara dele. Isso é a cara da felicidade. Olha só. Semana que vem vai estar melhor ainda, vai estar maior. Vai estar na liderança? Vai estar na liderança. Vocês ouviram isso, né? Fernando disse, semana que vem vai estar na liderança. Oh, expectativa. A gente vai cobrar. Né? Vamos ver a rodada Que do dó. final de semana que vem, a gente cobra. Vamos cutucar o Fernando se não tiver. Mas vamos lá. Por enquanto é vitória. 3-0. Roda aí pra gente. No Engenhão, o vice-líder Botafogo venceu o Resende. Tássio fez o primeiro. Carleto lançou para Jobson, que deu um toquinho para tirar do goleiro. GG acertou a trave e Pimpão pegou o rebote. Botafogo 3-0. 3-0 aí pro Botafogo. E mais um gol do Jobson. Tá com 6 no campeonato, a gente já falou, ele é vice-artilheiro. O Jobson que tem uma história complicada. Para quem não conhece, o Jobson surgiu como uma revelação, depois teve problemas fora, né, problemas extra-campo, foi para os Emirados Árabes, já rodou e agora volta para o Botafogo. Parece que ele está mais focado e encontrou aquele bom futebol que ele tinha lá no começo da carreira, né, Fernando? Verdade. O problema do Jobson, desde quando ele conseguiu
ser um jogador de um grande time, né, foi a indisciplina, né, Lucas? Fora do campo. Passou por uns momentos difíceis, como envolvimento com droga, não escondeu de ninguém, né, que é o mais importante. Confessou, arrependeu e agora está dando a volta por cima. O que eu acho mais importante nisso tudo é o apoio, por exemplo, do René, né, que está fora do campo, mas apoia o Jobson. Falou, não vou te dar um tratamento diferente de ninguém, né, mas se você precisar fora do campo aqui, eu estou aqui para te ajudar. Isso tem dado resultado dentro de campo. O Jobson, que é o segundo artilheiro, né, está na vice-artilharia ali do Campeonato Carioca também, com 6 gols, junto com o Fred e o Rodrigo também do Madureira, só atrás do artilheiro, que agora eu esqueci o nome. Marcelo Cirino. Marcelo Cirino. E olha que falamos dele pra caramba. Sabe o que é isso? Emoção. Ele é um emoção. garoto novo. Né? Um garoto novo. Ele surgiu ano passado, assim, ficou conhecido ano passado no Atlético Paranaense, Verdade. acabou sendo contratado para o Flamengo. Colegas flamenguistas no início do ano falando, velho, Marcelo Cirino. Eu falei, quem é o Marcelo Cirino? Agora ele está mostrando realmente quem é artilheiro do Campeonato Carioca. E acabamos de falar do Campeonato Carioca. Antes da gente ir para frente com o restante do Mineiro, que é essa vitória do Atlético Mineiro, vamos mostrar a tabela de classificação, ver como ficou a colocação. A gente falou aqui até agora quem é líder, quem não é mais líder, quem saiu, que é o Fluminense, deixou a lista dos 4 primeiros. Vamos ver como ficou essa tabela, lembrando que são só os 4 primeiros que se classificam para a próxima fase. Põe a tabela no ar para a gente. Vamos dar uma olhada aí. Campeonato Carioca. Pois é, o primeiro colocado é o Vasco da Gama com 26 pontos, depois vem Botafogo com 25, Flamengo com 23, Madureira também com 23. Vamos chegar ali, o Fluminense, o Macaé, até o Volta Redonda, acho que ainda está no páreo, apesar de estar um pouquinho mais distante. O Fluminense, ele tinha que ter obrigação de estar ali em cima, né, gente? Eu acho que um campeonato, se classificam os 4 primeiros, existem 4 grandes clubes mais tradicionais e de maior expressão no momento atual do futebol brasileiro. O Fluminense deveria estar lá em cima, né? Eu só vou discordar no seguinte, se ele não está lá em cima porque não fez um bom futebol. E outra, quem está aqui embaixo também tem que ter oportunidade de subir. Quem sabe aí o Madureira não está mostrando que só porque eu sou 4, né? Temos 4 gigantes, por que os outros não podem subir? Quer subir? Joga um bom futebol, vai para campo e joga bem. né? Essa é a graça do futebol. Porque se ficassem só os 4 lá em cima, só eles, vai ficar brigando só os torcedores dos 4. Agora imagina, sobe o Madureira classifica. É uma novidade, é uma coisa interessante, bom para o jogador, bom para o clube, bom para o futebol, bom para o estado. E é possível um clube considerado pequeno ser campeão de um campeonato estadual. Claro que é. A gente já viu isso acontecer em São várias Paulo vezes. acontece direto isso. E ia falar né? justamente o ano passado, se eu não me engano, foi no ano passado, que não foi um time grande que ganhou. Não foi. Teve o Paulista, que já foi, teve vários times, né? O São Bernardo. Então, eu acho que o importante é jogar futebol. Jogou bem, grande ou pequeno, vai estar lá no topo da tabela. Fechou. Então agora, bola pra frente. Ai, meu Vamos suplício. falar agora do Atlético Mineiro. Lili, como boa cruzeirense, vai adorar Apaixonada. falar do Galo. Venceu por 4-0 o RT. Não sei se vocês têm curiosidade para saber o que é o RT, né? Porque é uma sigla. Pois Eu é. confesso que eu não Eu sei. também não sei. Vamos lá. Aula sobre o RT agora com o Lucas Girardi. O RT aqui é de Patos de Minas. Patos. Eu já morei lá em Patos de Minas, trabalhei lá uma época. Patos de Minas que tem o RT e o Mamoré, são 2 clubes da cidade na primeira divisão do Campeonato Mineiro. O RT é União Recreativa dos Trabalhadores. Mas perdeu de 4-0 os trabalhadores de Patos de Minas, então ficaram tristes. Vamos ver aí essa vitória do Galo da capital. Em Belo Horizonte, Luan acertou um belo chute. Atlético Mineiro 1, URT 0. Marcos Rocha tabelou com Carlos e marcou um golaço. O terceiro foi do argentino Lucas Prato. Patrick tentou tocar e Dudu fez contra. Final 4-0. Pois é, 4-0 para o Atlético, foi uma vitória madura, uma vitória expressiva. O Atlético que passou por alguns momentos meio conturbados, principalmente na Libertadores, e vai com moral agora para a partida. A próxima partida é pela Libertadores e o Atlético precisa da vitória. Lili, o Atlético ganhou 4-0, mas é vice-líder. Cruzeiro nem jogou, continua na liderança. Já comentamos então, né? Já falamos sobre o assunto. Também não vou ser hipócrita aqui e dizer, porque jogou com o RT, acabei de falar que não importa se é pequeno ou grande, se jogou bem, o que vale é isso.
Mas eu vou passar o comentário para o meu colega aqui, que eu quero só deixar claro para você o seguinte aí. Ele é vice, nós estamos lá em cima. E com jogo a menos ainda, né, Fernando? E quando a pessoa fala isso, né? Ali, que eu só vou- quero vou fazer passar assim o pra você. comentário, É porque tá com medo. Tá com Medo do quê, Tá com medo do galo, companheiro? do galo forte. Que galo forte. Eu tenho Por celeste, enquanto, meu amigo, sua aqui, ó, alegria- azul. Sua ó. alegria é momentânea. Na semana que vem vai normalizar também. Vamos Dor de mostrar aqui, cotovelo. só para... A gente precisa encerrar, nosso tempo está acabando. Ah, mas que só bom. para completar aqui, faltam foi só um 2 jogos pedacinho. para terminar essa rodada, que é o Democrata contra a Caldense. Esse jogo vai ser hoje, em plena segunda-feira tem rodada. E o Cruzeiro contra o Mamoré, que vai ser em Belo Horizonte, só no dia 25, quarta-feira da outra semana ainda. Então, acabou o nosso tempo. Foi muito bom voltar a falar de esporte com você. Eu quero também agradecer aqui, vou dar espaço para eles. Ó, quero agradecer Liliane Luchim Obrigada. e Fernando Júnior, Obrigada. os nossos comentaristas do Arena Alterosa. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero na próxima quinta-feira, viu? Tchau!